estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Lilian Christopher, mais uma brasileira bem-sucedida da nossa região, que já mora aqui há um certo tempo, não é verdade, Lilian? É verdade, bastante tempo. Prazer te ter aqui conosco, muito obrigada, porque eu sei que aqui todos nós somos super ocupados e você reservou esse tempinho pra gente, eu te agradeço. Eu é que agradeço estar aqui, o seu convite e poder ajudar de uma maneira ou de outra os imigrantes que estão aqui e os que estão chegando. Amém, isso aí. Me diga uma coisa, quanto tempo você já está aqui na nossa região? Eu já vivo em Orlando há 19 anos. Eu adoro, é um lugar maravilhoso para criar filhos. Eu amo Orlando, gosto demais daqui. Falando em filhos, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos, já são bem grandinhos. Que legal. E você trabalha aqui como corretora de imóveis, certo? Isso, sou corretora. Faz muito tempo que você está nessa área? Há muito tempo atrás eu já achava graça nisso, sabe? Já comecei a procurar saber como funcionava, já fazia algumas compras. E alguns amigos do Brasil começaram a perguntar, a vir para cá para investir. Então eu resolvi, há uns 5 anos atrás, eu resolvi tirar então a minha licença e comecei a trabalhar como corretora. Nós aqui temos recebido na nossa região muitos imigrantes brasileiros, né? E muitas pessoas têm questionado a respeito da dificuldade e do meio viável para se alugar uma casa, um apartamento aqui. Me diga uma coisa, tem sido fácil alugar por agora? No meu ponto de vista, o que eu tenho percebido durante esses anos, com certeza teve algumas dificuldades depois do Setembro 11, depois daquele problema que teve na imobiliário, né, onde teve um problema econômico. Então as coisas foram assim dificultando na parte de documentação. Foram se afunilando, né? Foram. Mas não é impossível e não é difícil. Existe ainda muitas propriedades que estão abertas a receber os imigrantes. Eu tenho percebido que de um ano para cá, alguns como se diz, condomínios, eles já estão restritos, né, na parte do HOA, que a gente diz, a Associação dos moradores do condomínio, eles estão restringindo um pouco se a pessoa tem visa ou se a pessoa não tem, como se diz, um histórico de crédito. Então eles estão dificultando um pouco a entrada nesses condomínios. Mas ainda existem muitos condomínios bons, com preços bons, localizações boas, que ainda estão viável e estão abertos para conseguir fazer a alocação. Né? Então, você é uma das corretoras que eu conheço aqui mais bem conceituadas da região. É mesmo? Que bom! E, na verdade, assim, eu sei que você trabalha não só com locação, mas também com compra e venda de imóveis, né? Isso. Tanto que você comentou no começo de amigos que vieram investir, pessoas que vieram investir. Eu sei que você está aberta para essas pessoas que vierem investir para cá. Sim. Mas me diga uma coisa, na sua opinião, o que seria necessário a pessoa ter em mente para alocar um imóvel aqui em Orlando? Hoje, eu posso também dar algumas dicas, né? O que seria mais viável para a pessoa. Eu acredito que, em primeiro lugar, a pessoa deve buscar, antes de chegar aqui, ela deve buscar em 2 sites, que são os sites que são mais comparativos ao site nosso, dos realtors, que a gente chama aqui, né, dos corretores, que seria o realtor.com e o Zillow.com. Eles são os mais comparativos aos nossos, aos que estão mais perto da realidade. Para ter o quê? Noção de preço, noção de tamanho, de localização. Porque o que eu vejo também a dificuldade das pessoas é que quando elas vêm, elas procuram algo com um preço que não é viável. Não condiz com a realidade. Isso, não condiz com a realidade. Por isso eu fiquei feliz até de você comentar a respeito disso, desses sites que são confiáveis, porque muitas vezes as pessoas, elas checam tipo no Craigslist, e daí são casas assim que muitas vezes nem são existentes. Muitas vezes, né, são fraudes que estão ali, e as pessoas ficam pensando que aquele valor, que aquela casa, ou às vezes a localização é tipo assim, muito longe, um lugar assim super isolado, que não é viável para a pessoa morar. Então é bom você comentar isso, porque a pessoa já vai ter uma certa noção de realmente da realidade dos preços aqui, né? Isso é super importante. Isso para mim seria o primeiro passo, né? O segundo passo é interessante que busque sempre uma imobiliária que possa falar a tua língua para te ajudar e que tenha a disponibilidade de listas grandes, de listagens grandes. Por quê? Porque buscar uma listagem fora
de uma imobiliária americana é um pouco complicado pelo fato de, quando você faz uma aplicação para uma propriedade, e essa aplicação é de uma imobiliária americana, é online. Então você nunca sabe quem já aplicou. Então eu vejo muita gente perdendo dinheiro com a aplicação também. E tempo também, né? E tempo. Perde dinheiro e perde tempo. É bem interessante que você sempre ligue antes para o corretor que está listado aquela propriedade e pergunte para ele. Vocês já têm aplicação nessa propriedade? Existe uma aplicação nessa propriedade? Se disserem sim, existe, não aplique. Porque com certeza uma pessoa que tem um histórico de crédito, ela vai entrar, e vai conseguir um imóvel. Eles vão escolher essa pessoa do que uma outra pessoa que não tem nenhum histórico de crédito. E até porque muitas pessoas chegam aqui para alugar e infelizmente ainda não tem o seu social. Então isso meio que fecha o círculo, né? São algumas possibilidades. A gente não conta com todas as possibilidades. Isso. Né? Isso é bom ter em mente também, né? Sim, é bom. E quando você tem algum corretor, alguém confiável que possa te orientar nisso, é sempre mais fácil, né? Com certeza. Isso uma questão que eu gostaria de perguntar para você. Muitas pessoas têm comentado que tem sido difícil encontrar um corretor com disponibilidade para ajudar nessa questão de locação. O que você tem a me dizer a respeito disso? Uma explicação bem básica, né? Cada corretor tem a sua listagem. O corretor que trabalha com a parte de aluguel. No meu caso, eu trabalho mais com venda e compra de imóveis. É lógico que eu tenho uma listagem de aluguel. Por quê? Porque os meus investidores compram e eu alugo para eles, né? Quando sai da minha listagem, a listagem é de um outro corretor. Quem ganha é o corretor que lista. Então, o corretor que está levando você a ver uma propriedade que não é a listagem dele, ele vai ganhar apenas um FII. Então você imagina, né, um FII de $100 que seja. Então você imagina você uma pequena taxa. Né? Uma pequena taxa, desculpa. Então você imagina, eu pego meu carro, coloco uma pessoa, rodo Orlando toda, mostro várias propriedades e vou tirar no final das contas, se eles alugarem algo, $100. É complicado para quem é corretor fazer esse tipo de serviço. Então uma coisa que eu indico e que muitas pessoas me ligam e perguntam, Lilian, eu contactei um corretor e ele me cobrou um FII, me cobrou uma taxa para sair e olhar imóveis. Isso é certo? É certo. Existem corretores que trabalham assim. Eles podem conseguir para você a sua propriedade, que você tanto busca, a sua casa que você tanto busca, mas ele precisa que você pague para ele um FII para que ele possa pôr você no carro para pagar os custos, né, do trabalho dele. Então isso é normal. Eu não faço esse tipo de trabalho. Se eu puder ajudar, eu ajudo com o maior prazer, como eu já fiz para várias pessoas. Eu saio, eu busco, mesmo eu não vou ganhar não sou eu o dono da listagem, eu busco e tento ajudar quando eu tenho tempo disponível para isso, né? Mas você pode contratar um corretor para fazer isso para você. E eu acho viável, você não perde tempo, a pessoa realmente trabalha para você, procura realmente o que você quer. Então, desculpa, essa taxa, ela é muito relativa, depende muito do corretor. Geralmente é $250 que eles cobram, eu já ouvi falar até de 500, mas eu acredito que $250 é uma boa taxa para ele sair um dia com você buscando e mostrando as propriedades. Na verdade, eu particularmente, eu evito indicar algum corretor que eu saiba que cobre essa taxa. Até porque a gente entende que muitas pessoas que estão chegando aqui, elas vão recomeçar a sua vida. Isso. E não é todo mundo que está preparado já financeiramente, já até para esse gasto a mais, né? Um gasto extra. E falando em dinheiro, falando em preparo e planejamento, eu queria te perguntar a respeito dos depósitos. O que hoje em dia tem sido requerido pelos imóveis? Eu sei que não há uma base, né? Mas o que, falando de uma forma genérica, o que você acha que a pessoa que vai locar tem que estar preparada para pagar? Se a pessoa não tem um histórico de crédito, ela já tem que pensar que ela tem que ter no mínimo, uns 5 aluguéis. Uau! Por quê? Se ela não tem histórico de crédito, alguns que na verdade quem vai colocar o valor vai ser o dono da propriedade. Isso é uma outra coisa boa de se comentar, né? Que não é o corretor que estabelece o valor do depósito, né? O dono da propriedade, né? Ele é que vai estabelecer o depósito.
No caso da pessoa que tem um histórico de crédito, ele tem uma segurança, porque a pessoa tem um crédito. Se a pessoa amanhã ou depois sair... Tem um nome a zelar, né? Isso, a pessoa tem um nome a zelar, então ele consegue ir na corte, conseguir algo para ele reaver o dinheiro dele. No caso da pessoa que não tem um histórico de crédito, ele fica inseguro, porque ele fala, eu vou colocar alguém, amanhã essa pessoa, sei lá, tira todos a geladeira, o fogão dele, leva embora, ele chega lá e não tem mais nada e ele não tem aonde ele conseguir de novo esse dinheiro para repor dentro da propriedade dele. Então, na verdade, geralmente eu já vi até casos de pedirem contrato inteiro, pedir o contrato inteiro. Eu também Mas já soube assim, disso. Eu acredito que 4 aluguéis e um depósito é mais ou menos o que eles pedem. E uma dica, que é a que eu acabei de dar, procurar uma imobiliária brasileira. Por quê? A imobiliária brasileira, ela tem o cliente dela, a listagem dela. Então, a gente tem o contato com o dono. Com o proprietário. Direto com o proprietário. Então, a gente tem como negociar. E como é brasileiro, eles sabem a situação do brasileiro. Chegou agora, não tem histórico de crédito, consegue ser maleável. Então, eu consigo, várias vezes, eu consegui abaixar para 1,5 depósito. Nossa, isso é muito bom. Um depósito e meio. Antigamente eu acostumava dizer para as pessoas que a base seria você estar preparado para dar 3 vezes o valor do depósito. Mas diante dos fatos e do que tem acontecido aqui na nossa realidade, a gente tem visto que esse valor tem aumentado. E uma coisa que eu queria te perguntar, às vezes a pessoa chega que aluga um lugar e não necessariamente é o que ela gostaria que fosse e tal, e resolve quebrar o contrato. O que você fala sobre quebrar o contrato, mesmo sendo uma pessoa que não tem social? A quebra do contrato, ela é muito, depende muito do contrato das que foi feito. Isso, das cláusulas contratuais. Vai depender muito disso, qual foi o acordo que fizeram, né, um com o outro. Geralmente, o que acontece, eles pedem no contrato, assim, geralmente é o que pedem, 2 aluguéis, né? Seria uma multa, né? Por sair antes de quebrar o contrato. Mas eu acho que tudo é de conversar, é negociável, né? Então, por exemplo, eu já tive casos de quebra de contrato, onde ele avisou com 2 meses antes, 60 dias antes que ia sair, e a gente, como tem esse contato direto com o proprietário, olha, a situação dele é essa, tal, mas tem 2 meses. Se a gente conseguir alguém para colocar no lugar, você tira a multa dele, consegue? Isso. Tiro, Lília, tiro. Eu já tive casos assim, então vai depender muito de quem é o dono, porque também é ele que decide. É o dono que decide também se quebra uma pergunta, ou não. Quando a pessoa sai do imóvel, depende da corretora a devolução do depósito? Não. Esse depósito vai para a mão do dono da propriedade. É o dono da propriedade, ou então, no caso, existem alguns donos que deixam com gerenciamento. Com gerenciamento, né? Então tem imobiliárias que têm o gerenciamento. Mas o gerenciamento ele não pode tomar nenhuma decisão se o dono não der o alvará para ele. Depende do dono. Depende sempre do dono. E no caso, se não for retirar nada, o dono tem 30 dias para devolver o dinheiro pro inquilino do depósito. E me diga uma coisa, você que está aqui todos esses anos, se você tivesse de comentar um fato peculiar, algo relevante que tenha acontecido na sua vida durante esse período, o que você falaria? Bom, daí eu tenho uma coisa linda para dizer, que aqui eu encontrei o meu melhor amigo, né? Eu agradeço a Deus por ter me trazido para cá, porque eu passei por situações difíceis, como todo imigrante passa, a língua, a cultura, né? É tanta coisa, documentação, é tanta coisa diferente, e passei dificuldades, como todo imigrante. E nessa dificuldade eu aprendi a buscar alguém especial, que era o meu Deus. E aí, nessa de eu estar eu e Deus, eu aprendi o que era oração, né? A gente conversar com Deus. E eu vi Deus sempre cuidando de mim, presente na minha vida, abrindo as portas para mim. E hoje eu agradeço a Deus porque sei que tudo que eu tenho foi Ele que veio, foi Ele que me deu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né? Então é uma coisa que eu agradeço muito de estar aqui hoje, é uma coisa que para mim, eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria.
é ter meu Jesus como meu melhor amigo. Amém, que lindo, muito lindo isso. E isso é o mais importante. Mais né? importante. Porque todo mundo comenta que aqui a gente se sente muito só. E se você tem Jesus no coração, se você abre o seu coração para Jesus, você nunca está só. Não. E você encontra uma família, né? Que você Não é? caminha junto e desenvolve comunhão em relacionamento. Isso é muito verdade. rico. Então, Estados Unidos é um desafio, mas é possível. São muitos os gigantes a se vencer, mas estamos nós aqui. É verdade. Quase 2 décadas. E é verdade. E vencemos e super incentivamos você, brasileira, que está assistindo esse programa. Que Deus abençoe você, que você vá atrás, corra atrás do seu sonho com planejamento, com organização. Pense em Deus, abra o seu coração, deixe Deus te guiar e todas as coisas vão acontecer na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.